Olá, começa agora mais uma edição do Espaço Parlamentar aqui na TV Câmara Jacareí, a TV pública da cidade. Hoje nosso convidado é o vereador do Republicanos, Hernani Barreto. Muito obrigado pela sua presença, por ter aceitado o nosso convite. Rodrigo, eu que agradeço pela oportunidade de estar falando um pouquinho mais sobre a nossa cidade, um pouco sobre o nosso trabalho aqui na Câmara Municipal. Queria começar essa entrevista com você falando sobre dois acontecimentos que geraram muitos transtornos aqui para muitos bairros da cidade, que foi o rompimento da adutora do SAI, né? A gente teve um tempo atrás uma primeira que rompeu, já trouxe um transtorno grande, e agora recentemente uma outra também que rompeu. Eu queria que o senhor falasse um pouco sobre isso aí. Rodrigo, a gente fica muito preocupado com a questão da manutenção da cidade, né? Então, por 2 semanas consecutivas, parte do município teve a paralisação no abastecimento de água, prejudicando muita gente. A gente sabe, sem água ninguém consegue sobreviver, né? Você pode ficar até sem energia, dependendo se você não tiver algum problema de saúde que demanda de uma refrigeração, no caso, né? Mas sem água é impossível. E me preocupa, Rodrigo, até pelo fato da gente ter um serviço de regulação, que é como se fosse uma agência reguladora, que tem que fiscalizar o SAI. Nós, como vereadores, somos agentes fiscalizadores. Mas você tem uma agência, um serviço de regulação para isso, e hoje eu vejo muito ineficaz. Basta perguntar para a população. E eu quero aproveitar, porque o serviço de regulação está distribuindo em alguns pontos da cidade, né, esse folhetim que é como se fosse uma pesquisa de satisfação. Se as pessoas preencherem da forma que elas estão se sentindo e não omitirem, você pode ter certeza que vai ter bastante aqui da carinha feia aqui, ó. Com tristeza que eu falo isso, porque eu sou muito preocupado com a parte de drenagem, de saneamento básico. Tanto é que eu sou autor da Lei 6390, 6.390, de 2021. Quando eu retornei para essa casa, eu estou cansado de falar aqui na Câmara que se a gente não trabalhar com prevenção, a gente não consegue minimizar os impactos futuros. Então eu trouxe aqui uma lógica diferente de trabalhar com saneamento básico dentro da Câmara Municipal, que não é um órgão executor, mas tem que fazer o seu papel de ampliar o debate. E foi nesse intuito que eu consegui a aprovação dessa legislação para que a gente previna os desastres naturais. E um deles são as enchentes que tanto assolam a nossa população, que tem causado transtorno e preocupação. A gente vê pontos da cidade que por décadas... Vou citar aqui a Ramira Cabral. Uma promessa, Rodrigo, você sabe, você também é daqui da cidade. Uma promessa de várias gestões. Vamos resolver o problema. E não é diferente com o prefeito Isaías. Prometeu, mas nada saiu do papel. O que saiu do papel não é do nosso agrado. Vou dar dois exemplos aqui. A terceira ponte foi uma promessa, um sonho de todos nós, mas que ela fosse funcional, que ela pudesse atender os moradores e também as indústrias. Aliás, nós somos o polo cervejeiro. Perto da terceira ponte, nós temos ali a Heineken, nós temos a Ambev, que precisam escoar os seus produtos. Mas a ponte não pode ser utilizada por eles. E o que falar, então, do vergonhoso viaduto? Né? Com todo respeito, e eu acho que isso vai ser debate por longos anos e até mesmo de apontamentos em Tribunal de Contas, porque o viaduto era para custar 1,5 milhão. Custou 6 milhões e 400. A ponte, 17 milhões, custou 35. Então a gente tem essa preocupação de desenvolver a cidade e gastar bem o dinheiro público. E o senhor falou das enchentes, né? O problema das enchentes também, que também toda vez que chega dezembro, janeiro, o pessoal que já está naqueles bairros que são afetados já começam a ficar com medo de novo, já começam a querer proteger os seus móveis, porque perderam os móveis, teve que comprar de novo. Isso também é um transtorno grande, né? Sim, é bom você fazer essa colocação, porque eu e minha família, nós sentimos na pele por 2 ocasiões. Eu fui morador do Jardim do Jardim Luiza, que sofreu bastante. Então hoje tem uma grande obra de drenagem lá, que eu espero que vai resolver o problema. E depois me mudei para o Parque Califórnia. E aí passei também para o problema de enchente. Então, as minhas filhas, né, hoje uma vai fazer 17 anos e a outra 12.
mas elas eram menorzinhas, quando escutavam um trovão, já falavam: papai, será que vai encher de novo? Será que vai vir muita água? Porque causa um abalo emocional, Rodrigo. E eu quero até pegar esse gancho, porque é um outro projeto que eu tenho aqui na casa, para a gente ajudar as pessoas que têm algum problema mental. As pessoas que necessitam melhorar a sua saúde psicológica. Então eu sou autor de uma lei que no mês de setembro a gente trabalha de forma maciça junto às escolas, instituições, comércio, para que as pessoas que têm síndrome, né, tem algum transtorno, né, depressão, síndrome do pânico, né, e por aí vai, que essas pessoas tenham um amparo por parte do poder público, porque às vezes não conseguem nem sair de casa. Eu tive problema e eu falo abertamente, porque eu acho que a gente, falando sobre a nossa realidade, mostra para as pessoas que todo mundo pode ter problema. Porque a minha esposa gosta de brincar, sabe, Rodrigo? A vida não é conforme a gente abre o Facebook ou o Instagram. Não é, não é. Que bom seria, né? Porque o que está ali é o bom, mas o que está por detrás são os problemas que todos nós temos. Tem um outro assunto bastante polêmico que ainda está dando muita discussão, que é a intervenção na Santa Casa. Esses dias atrás, o prefeito Isaías Santana, de novo, prorrogou a intervenção por mais um ano, depois de uma batalha que ele teve aqui com a Câmara, com um projeto que ele pedia para ser votado e não conseguiu. Como é que o senhor tem visto essa situação? Eu tenho absoluta certeza que a saúde pública é o principal problema hoje da gestão municipal. Basta a gente ir à UPA Dr. Telmo, que nós vamos perceber que a demanda é muito grande, é absurda. E a gente não tem a quantidade de leitos, a gente não tem o aparato necessário para dar o suporte, a qualidade para esses pacientes, SUS dependentes. E tem um detalhe, aumentou bastante porque na pandemia, com a economia lá embaixo, as pessoas tiveram que cortar gasto. Cortou o quê? Convênio médico, não tenha dúvida. Cortou convênio e aí passou para o SUS. Então, Rodrigo, nós não temos um hospital municipal. Não temos, ao menos, um pronto-socorro municipal. E por que nós travamos essa luta aqui na Câmara? Eu e mais alguns vereadores, e aqui eu quero dar os parabéns ao presidente Abner pela condução. Parabéns também ao vereador Rogério Timóteo, à vereadora Sônia e ao vereador Rodrigo Salomão, que é médico e nos trouxe informações técnicas, né? Então nós trabalhamos em conjunto para melhor atender a população e não fazer a toque de caixa uma devolução para a Irmandade que já perdura 21 anos. Então eu concordo que tem muito tempo que está sob intervenção. Só que você há de convir comigo que depois de 21 anos, atingiu a maioridade, aí você pega, você vem fazendo essa gestão, você simplesmente entrega sem uma transição? Não existe você começar a namorar hoje e casar amanhã. Então você passa, tudo na vida passa por um processo. E o prefeito, acredito eu, que percebeu que estava equivocado. Tentou até judicialmente, entrou com ação, com pedido de liminar, foi negada a liminar e ele teve que voltar atrás, ele teve que reconhecer que nós temos que fazer isso com responsabilidade, com o pé no chão, porque esse plano de devolução ele tem que ser feito sob várias mãos. Então a Câmara Municipal está de parabéns pelo compromisso com a população e com aqueles que necessitam do SUS. Não, e teve aquele caso da Santa Casa poder perder 17 milhões, isso o pessoal não sabia se era certo ou não, né? É lastimável, né? Lastimável, porque quando você está com um assunto tão sério como esse para ser debatido e decidido, entra uma informação através da prefeitura, do próprio prefeito, não, se não devolver para a Irmandade, vai perder 17 milhões. Ora, nós temos a resolução número 13, que foi publicada no dia 26 de janeiro desse ano pelo governo do estado de São Paulo. Porque antes não tínhamos a tabela SUS paulista. Agora tem. Jacareí está recebendo 1.400.000 por mês. E aí fica com esse jogo, mas
o nosso vice-governador Felício Ramute, pessoa que eu tenho um grande apreço, veio na Rádio Mensagem e, ao vivo, falou: não perde a tabela SUS paulista se entregar a documentação. Então, obviamente, capitaneado pelo governador Tarcísio, uma pessoa excepcional que tem feito um belo trabalho no governo do estado de São Paulo, eles chegaram no denominador, em janeiro, de que as Santa Casas sob intervenção não poderiam perder esse recurso. Não pode, porque é injusto, porque ninguém está sob intervenção porque quer. Talvez, por uma má gestão de um ou de outro, o poder público veio, né, e fez o que tinha que ser feito. Mas acho que vai chegar o momento para a gente devolver sim a Santa Casa à Irmandade, mas com prudência. Que um dos motivos apontados até pelos vereadores da oposição é que havia várias informações da dívida da Santa Casa de valores diferentes, né? Eram documentos com valores diferentes, né? Olha, Rodrigo, nós fizemos uma audiência pública. No dia da audiência pública, um advogado deles pega o microfone no final e fala assim: olha, eu quero falar para vocês que alguns imóveis que estavam embaraçados, estavam com problemas na justiça, estão sendo agora liberados, e isso agora gera uma receita para a Santa Casa. Ao todo são 11 imóveis hoje, tá? Que gera uma receita de um pouco mais de R$47 mil mês. Mas você concorda comigo? Eu sou técnico em contabilidade, tá? Mas não atuo na área. Mas quem é da área de exatas não precisa pensar muito para fazer uma conta. Se você tem uma dívida de X e aparece no meio do caminho uma receita, é lógico que vai te dar suporte para pagar a dívida. Mas se você não tem isso e omite essa informação num balanço, esse balanço é deficitário. E aí o prefeito apresentou um balanço sem assinatura no primeiro momento, o presidente da casa solicitou um novo documento, eram 2 folhinhas só o primeiro balanço, né? De algo que nós estamos falando tão complexo. Depois apresentou um novo com assinatura, 4 folhas, um pouco mais robusto, mas você percebia que não queriam passar todas as informações para que o vereador pudesse exercer o seu trabalho. Agora, continuando ainda no setor da saúde, tem uma emenda sua de R$250 mil que veio do deputado federal Marcos Pereira sobre cirurgias de catarata, né? Poxa, que legal que você lembrou, Rodrigo, porque foi agora recente que esse recurso foi depositado já na conta da prefeitura. Uma coisa é a gente pleitear junto ao deputado, pedir para o deputado ajudar. Outra coisa é você conquistar isso já está anotado no ministério. E outra coisa é chegar nesse último estágio, do dinheiro estar na conta. Então, mais uma vez, de coração, em nome da população de Jacareí, quero agradecer ao deputado federal Marcos Pereira, que é o vice-presidente da Câmara dos Deputados, nosso presidente nacional do Republicanos, porque olhou com carinho para Jacareí. São aproximadamente já, Rodrigo, 2 milhões e pouco de reais, 2 milhões e 200 para ser mais exato, que o deputado Marcos Pereira intermediou. É muito recurso. Se todos os vereadores, quando apoiar um deputado que saia vencedor nas eleições, pedir para que mande recurso através de emenda, pode ter certeza, Rodrigo, vai sobrar mais dinheiro para a gente investir na cidade, investir no esporte, investir na cultura. Eu não tenho dúvida disso. Não, e esse também é um papel importante do vereador, que além de fiscalizar as contas da prefeitura, pode fazer essas parcerias com o deputado federal e estadual para trazer dinheiro para a cidade. Lógico, né? Lógico, porque quando um deputado ele vai para a campanha, ele não tem condição de vir procurando as pessoas para apoiar. Ele vai chegar nas lideranças que conseguem aglutinar, que conseguem chegar num público maior. E quem tem mandato acaba tendo essas oportunidades. Isso faz parte da boa política. Né? Tudo que nós estamos falando aqui são coisas legais, são coisas positivas. Então, o deputado Marcos Pereira, que também é advogado, né, nos procurou, e eu fico muito feliz de ter apoiado aqui, tê-lo apoiado na cidade de Jacareí, conseguido uma votação bem interessante, bem expressiva. Ele aumentou aqui quase 500% do voto que ele teve na última. E em contrapartida, o que o deputado falou? Hernani, pode deixar que nós vamos ajudar Jacareí. Então, já tinha sido R$500 mil para a saúde,
R$500 mil para assistência social, ajudou a gente a trazer academia ao ar livre, intermediou na área de infraestrutura, porque foram R$250 mil para pavimentação e agora mais 250 mil. Então só o deputado Marcos Pereira fez isso por nós, né? Eu não posso deixar, Rodrigo, de citar, até porque o esporte a gente vê que não tem caminhado a passos largos, né? E o deputado também intermediou junto ao governo do estado, e ele que fez essa ponte, né? Então eu agradeço por ter possibilitado a nossa conversa junto à Secretaria Estadual para trazer a primeira pista de skate street que foi construída no Parque Brasil. Já está precisando de manutenção, mas como a gente sabe da dificuldade financeira do município, infelizmente devendo para muita gente, quando a gente pede uma manutenção dessa necessária, porque quando você gasta com esporte, você está investindo, né, em saúde. Não tem condição de fazer, então está lá com aspecto de abandono. Tem uma outra situação que envolve saúde, são 2 pedidos de informação, um deles sobre saúde, que é o pedido de informação sobre medicamentos, que foi uma situação que eu não via há muito tempo acontecer na Câmara, que era um pedido de informação ser negado. Queria que o senhor falasse sobre isso. Muito triste, né, esse episódio. Os 7 vereadores que votaram contrários, que são da base do governo atual, eles ficaram até chateados, mas tem que ter maturidade para compreender que toda ação gera uma reação. E essa reação não foi do Hernani, foi da própria sociedade, porque eu não estava naquele momento fazendo um pedido de informação vago. Eu estava fazendo um pedido com muita base, porque as pessoas, Rodrigo, quando elas não têm a medicação nos postos, né, quando ela vai na central de regulação, ela não consegue uma informação, ela vem até o vereador. E tem que fazer isso mesmo. Faltando medicação para as pessoas que fazem tratamento de saúde mental, faltando medicação para diabetes, hipertensão e olha só, para alguns casos de câncer. Isso mesmo, alguns casos raros de câncer. Então, se a gente já está falando de uma doença grave, logo, essa medicação nem seria de responsabilidade do município a aquisição, e somente a dispensação, a distribuição. Mas eles, no momento conturbado da questão da Santa Casa que a gente comentou, estavam chateados porque queriam colocar isso de qualquer forma e não estava passando, tentaram jogar. E eu falo jogar porque parece que tem gente que fica com esse joguinho, querendo colocar um contra o outro, mas acabaram tendo um revés, porque votaram contra e a população se revoltou. Aí eles ficaram chateados, mas não tem que ficar chateado, né? Se votou errado, tem que ter humildade, pede desculpa e vai para frente. Mas não podia ser dessa forma, ainda mais com medicação. E a situação da medicação ainda tá perdurando? Os remédios estão faltando ainda? Olha, Rodrigo, tem agora poucos remédios, mas ainda falta. Mas alguns deles chegaram e os munícipes vão informando, mandam WhatsApp, a gente encontra na rua. Ontem mesmo, quero mandar um abraço aqui pro Carlão, que foi motorista da prefeitura, se aposentou e pega medicação na rede pública. E ele mandou uma mensagem para mim, olha, medicamento chegou. Então, um abraço pro Carlão, que dirigiu caminhão por muitos anos lá na Secretaria de Infraestrutura. Tem um outro pedido de informação seu, que é sobre rede de ensino, que fala do atraso na entrega de uniformes e material didático, que é uma situação que já ocorreu, não foi só uma vez, né? Olha só, olha que grave, muito grave, porque a gente já entrou num período de frio, o uniforme não tinha sido entregue ainda, os pais responsáveis legais todos preocupados, e nós fizemos mais um pedido do porquê que estava faltando. E aí, a representante do governo, a vereadora que estava sendo a porta-voz do governo, disse, olha, tal dia vai ser entregue. Chegou no dia, não foi entregue. Então a gente assume responsabilidades, a gente não, né? Eles que assumiram a responsabilidade e acabam se queimando ainda mais com a população. Mas passado 10 dias da data estipulada,
aí sim foi entregue. Ainda bem que foi entregue já no período que a gente está iniciando a estação mais fria, né? E quanto ao material didático, alguns receberam, outros ainda não. Livros de geografia, de história. Isso é muito sério, Rodrigo, porque a qualidade do ensino nosso vai lá para baixo. E a gente sabe como está sendo medido pelo Tribunal de Contas. Quando a gente vê a avaliação, a gente está caindo bastante. A cada ano que passa, a gente só está caindo. Antes da gente entrar sobre o fator previdenciário, né, dos 14% do IPMJ, eu queria falar com o senhor sobre um projeto de lei seu que foi negado aqui, que foi o caso do necrochurume, né? O senhor apresentou o projeto, os vereadores pediram um adiamento e depois foi discutido e foi negado. Eu queria que o senhor explicasse como é que funcionou esse processo. Isso também foi mais uma manobra que prejudica o meio ambiente. Para as pessoas que estão em casa compreenderem, o necrochurume é o líquido que sai da decomposição dos corpos que são enterrados. Nós temos 2 cemitérios aqui, o do Avareí e o do Parque Santo Antônio, né? Lá no Parque Santo Antônio, a gente tem os gavetões e depois você tem uma espécie de uma galeria onde o necrochurume ele vai escorrendo e ele fica acomodado ali. Diz que o SAI está vindo e retirando esse necrochurume e tratando esse necrochurume. Esse tratamento, ele é terciário. O que significa? Que é como se a gente tivesse com 3 peneiras. Uma primeira peneira com os buracos maiores. Então, se você tem uma pedra pequena, ele vai passar no tratamento primário. Depois, com um buraco menor, né? Pode ser que passe, pode ser que não. Mas o terciário é para que nenhuma contaminação vá para o solo e atinja o lençol freático. O lençol freático é onde passa a água por debaixo da terra. E é ali que é a preocupação maior. Porque a gente contaminando a nossa água, nós vamos contaminar os nossos rios, nós vamos ter uma condição de produção de alimentos agrícolas bem baixo, né? E lá na frente, as futuras gerações vão pagar um preço alto. E o projeto foi rejeitado foi um pouco 7 votos, não foi? Sim, a gente precisaria dos 7 votos, né? Então, eles tinham os 7 votos para serem contrários, mas como aconteceu com a Santa Casa que voltaram atrás, quem sabe no futuro eles também reconheçam que erraram nessa votação e a gente possa colocar esse projeto tão importante novamente. Agora eu queria entrar nessa parte dos 14% da contribuição previdenciária para os aposentados e pensionistas do IPMJ. Eu queria que o senhor explicasse um pouco dessa situação, para quem não sabe do que se trata. Legal. E falasse do que está acontecendo agora. Tá. Vamos lá, eu sou analista de benefícios, né? Eu sou concursado no Instituto de Previdência desde 2008. Então eu trabalho com isso diariamente, eu tenho uma carga reduzida lá, né? E de salário também, viu, Rodrigo? Para as pessoas compreenderem, porque senão acham, o vereador recebe 2 vezes. Não. Então eu tenho uma carga reduzida no Instituto de Previdência e atendo muita gente, são 4.500 servidores. E quando eu venci em 2020, que nós assumimos em 2021, a gente não podia nem sair do Instituto, porque éramos só em 2 analistas e uma legislação federal congelou tanto os salários como os concursos. Então, se eu saí com uma bandeira de responsabilidade previdenciária, o servidor público municipal não ia ter condição de se aposentar. Um pensionista não ia ter seu processo tramitado. E eu falo isso assim, com muita naturalidade, porque a outra analista é minha amiga pessoal, a Márcia, né? Quero mandar um abraço para a Márcia, para todos do IPMJ. A Márcia já tem direito à aposentadoria, porque senão vão pensar, mas se você sair, você não falou que tinha 2, mas a Márcia já tinha direito à aposentadoria. E ela falou para mim, Hernani, se você não der o suporte aqui para mim, eu não vou conseguir, então eu não quero também colocar a minha história em risco. Aí eu vou pedir a aposentadoria. Então eu saí, né, a Márcia aposentando, era 0. Então foi por esse motivo, né, até o presidente do Instituto conversou comigo, eu achei legal da parte dela, mas foi importante. Importante porque em 2022 nós trouxemos para casa uma discussão ampla que era da reforma da Previdência. Nós tivemos a emenda constitucional número 103
do governo federal. E essa reforma no sistema previdenciário impactava nos municípios também, que precisavam fazer as suas reformas. E isso estava linkado a uma questão também de reparcelamento de dívidas. Se você não tivesse a reforma, a sua dívida podia ser parcelada em 36 vezes. Se você tivesse feito a reforma, ao invés de 36 vezes, 240 vezes. Isso está ligado diretamente ao investimento na cidade. Porque se você tem que pagar em 36, óbvio que você vai ter que desembolsar mais. Então a gente discutiu muito, 2 audiências públicas, e um dos itens que foi colocado foi a contribuição dos inativos, aposentados e pensionistas, de 14%. Mas um detalhe, Rodrigo, quando o prefeito encaminhou esse projeto para casa, a proposta era que recolhesse 14% para quem recebesse acima de um salário mínimo. Um salário mínimo. Eu fiquei 1 mês e meio, Rodrigo. Minha esposa sabe muito bem, só ela sabe, que eu dormi muito pouco, estudei bastante para poder ajudar. O prefeito também sabe. E eu sou agradecido pela oportunidade que ele deu da gente poder discutir com os profissionais, com pessoas do governo. E eu propus 15 emendas. 15 emendas nas regras de transição, nas regras gerais, na idade para pensão. E nesse ponto dos 14%, nós conseguimos fazer uma equação para chegar numa contribuição para quem recebe acima de 3 salários mínimos. Então, só para as pessoas entenderem, quem recebe até, vamos arredondar, R$ 4.200 não contribui. O excedente, somente o excedente de R$ 4.200 é que paga os 14% sobre o excedente. Então, se for R$ 100 a mais, 14%, R$ 14. E por aí vai. Só que agora a realidade é outra. Quando nós discutimos isso, através do cálculo atuarial é um documento feito por um profissional, que é o atuário, que ele mede a saúde financeira. Então você tem que fazer ali uma equação. Se você puxar muito para um lado, você descobre o outro. Então você tem que equilibrar a balança, né? Em 2022, a dívida do IPMJ era monstruosa. Fizemos a adequação. Passou 2023, já estamos em 2024. Agora a condição do Instituto é outra. Então nós fizemos um projeto, eu e mais 7 vereadores assinaram, para que a gente retire esses 14%. Porque se a gente entrar aqui numa análise de justiça, o trabalhador na sua vida ativa, ele já contribui, ele já paga a contribuição previdenciária. Daí ele está lá esperando a sua aposentadoria, merecida aposentadoria, e é impactado com 14% do que excede 3 salários mínimos. Olha só, e o idoso, você sabe, gasta mais com remédio, tem um gasto maior com convênio, e aí acaba tendo que desembolsar algo que ele pagou lá atrás. Por isso que o Supremo Tribunal Federal, provocado por uma ação direta de inconstitucionalidade, uma ADIM que a gente chama, já está sinalizando, 7 ministros já falaram que esse confisco, que esses 14% tem que ser retirado. Mas um detalhe, lá atrás, quando nós tivemos a emenda constitucional número 103, que foi em 2019, isso foi inserido. E o município aqui, ele tinha que trabalhar com tudo que estava lá. Ele podia ter tirado os 14%, no entanto, ia impactar na idade mínima para aposentadoria, em outras regras. Então, dentro das 15 emendas que eu apresentei, tem até um parágrafo único nesse artigo 33, que é da Lei Complementar 117, que aprovamos aqui, que, de acordo com a condição do Instituto de Previdência, pode ir subindo de faixa. Mas agora, com a sinalização do Supremo, agora não dá para a gente falar em subir de faixa. Tem que tirar os 14%. E eu quero só finalizar, Rodrigo, até em tom de desabafo, porque quando as pessoas não acompanham, elas acabam falando algumas coisas que não são verdade, né? Eu fiz tudo que eu podia em 2022.
E as 15 emendas que foram apresentadas, depois eu franqueei para os vereadores, foi eu que fiz, eu que produzi junto com a minha equipe. 15 emendas. Se tinha alguma outra proposta, ninguém apresentou. Então falar depois que a obra está pronta é fácil. Tacar pedra é muito fácil. Eu quero ver fazer, se debruçar, ler, estudar para falar assim, olha aqui, prefeito, isso daqui o senhor pode tirar por causa disso, disso e disso. Então, se não fez na época correta, não adianta chorar o leite derramado, não é assim que fala? Para a gente encerrar então o nosso programa, a gente teve também recentemente as discussões sobre a lei de diretrizes orçamentárias, né? Foi votado aqui. Queria que você fizesse um apanhado, uma análise sua do que o senhor achou do documento, para a gente encerrar o nosso programa. Legal. Rodrigo, quando a gente fala de orçamento público, a gente tem 3 momentos de discussão, né? Que é o PPA, o Plano Plurianual, que ele é votado no primeiro ano de cada gestão, de cada mandato. E ele tem validade por 4 anos, ou seja, ele pega 3 anos de um mandato e 1 ano do mandato seguinte. Anualmente, no meio do ano, que é que nós estamos, nós temos a discussão da Lei de Diretrizes Orçamentárias. O próprio nome já diz, diretriz. É visualizar como você vai querer caminhar no ano seguinte. E no final do ano, depois de um aprimoramento e de ampla discussão, a gente tem a aprovação do orçamento municipal. Então, se a gente for fazer uma analogia aqui, a lei de diretriz é como se fosse os sonhos da gente. O que nós queremos realizar? Vamos sonhar aqui. Né? E vai sendo colocado tudo no papel. Hoje, o orçamento do município é de mais de 1 bilhão e 400 mil. E eu destaquei alguns pontos positivos e negativos. Vou falar do positivo primeiro. Eu venho batalhando para que a gente tivesse uma elevação no orçamento do esporte. Eu fui secretário de esportes, você acompanhou o meu trabalho. A gente trabalhava com praticamente 32 modalidades esportivas. Hoje os espaços públicos estão abandonados. Hoje a iniciação esportiva está deficiente. O alto rendimento nem se fala. O alto rendimento são as equipes de competição. Porque o atleta, quando ele começa a sonhar e ele começa a produzir, ele vai para uma equipe de competição. Isso gera gasto com alimentação, com transporte, com arbitragem. Isso é normal, isso é do mundo do esporte. Então, você tem que fomentar isso, você tem que incentivar e precisa de recurso. Mas com recurso de aproximadamente 8 milhões, e você tira desses 8 milhões 5 milhões e meio só para pagar funcionário, o que sobra? Como que você vai fazer esporte com 3 milhões? É muito pouco, muito pouco. Então, desde 2021, estou batendo nessa tecla, falando, apontando, dando alternativas. Chegou agora na lei de diretrizes, o que eles fizeram? Aumentaram para mais de 15 milhões, praticamente dobrando o esporte. Então, esse é o ponto positivo. Agora, ponto negativo. Como que pode, na Fundação Prolar, a gente sabe quantas pessoas estão esperando uma casa própria, pessoas em estado de vulnerabilidade que não têm condição de adquirir sua casa própria. Com 8 milhões, Rodrigo, 8 milhões, eu não sei quanto que é a folha de pagamento lá, mas eu tenho toda a documentação. Mas não dá para você ter um programa habitacional sério para ajudar muita gente. Por isso que esse governo, infelizmente, só entregou 6 unidades habitacionais. Agora vai ter mais algumas que estão entregando aí, eu acho que 2 ou 3, depois mais 3 ou 4. Mas é muito pouco. Nós estamos falando de uma cidade que está entre as 100 maiores do país, com mais de 240 mil habitantes, com um orçamento de 1 bilhão e 400 para ter 8 milhões para construir casa? Não dá, não dá. E o outro para a gente encerrar, tá? Porque da saúde a gente já falou, então eu tive a oportunidade de falar um pouco antes para você do meu descontentamento com a saúde e acho que nós vamos avançar a partir de 2025 se tivermos um gestor voltado para a saúde, tá? Mas a valorização do servidor público. Eu não percebi na lei de diretrizes uma sinalização para valorizar 4.500 famílias que carregam um piano que tem um salário muito baixo. Tem gente, Rodrigo, que ganha menos de R$2.000, vai pagar um aluguel, paga uma água, luz, um telefone, o que sobra? O que sobra para comer? Muito pouco. Não teve um aumento no Vale Alimentação. Esse ano de 2023 tiveram a oportunidade de dar um aumento real. Deram a inflação.
4,62. 4,62. E daí do Vale Alimentação e Vale Refeição, que todo mundo estava esperançoso, zero. Zero. Então eu apontei isso também em audiências e fica aqui esse registro negativo, mas a gente tem possibilidades futuras de remanejar o orçamento. Né? Até 25% pode ser remanejado. Então, acredito que com uma pessoa com um olhar mais sensível, a gente vai conseguir auxiliar para que isso ocorra. Tá certo, quero agradecer a sua participação. Obrigado por ter aceitado o nosso convite. Ô Rodrigo, eu que te agradeço a todos que estão nos acompanhando, que Deus abençoe e fico sempre à disposição. Obrigado pela sua entrevista. O Espaço Parlamentar fica por aqui. A gente volta numa próxima oportunidade. Até lá.